Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Estamos iniciando mais um programa Conexão. Eu, Salvador Neto, tenho a alegria de estar aqui hoje, entrando na sua casa, entrando na sua vida e no seu coração, para levar a palavra de Deus através dos nossos queridos convidados. Hoje eu tenho um convidado muito especial para mim, uma pessoa que representa muito na nossa fé, que tem um testemunho que arrasta, não é milhares, são milhões de pessoas, e ele veio hoje para poder deixar você também conectado com a vida dele, com o dia dele. Eu falo com o nosso querido Padre Moacir Anastácio. Seja muito bem-vindo, Padre. Padre Moacir Anastácio, que alegria tê-lo aqui conosco. A alegria é toda minha, saber que estamos juntos nessa caminhada. Com certeza, eu tenho certeza que esse povo de casa hoje vai ficar conhecendo um pouco da sua história, que muita gente sabe, conhece o Padre Moacir da festa de Pentecostes, que é uma festa que daqui a pouco nós vamos falar, mas o objetivo é a gente, além de apresentar esses seus grandes projetos de evangelização, falar da sua vida, falar da sua história. Você está preparado? Sim. Se prepara, viu? Porque hoje eu falei para o pessoal de casa que eles vão ficar bem encantados com a sua história, porque realmente é um testemunho de vida muito bonito. Mas, Padre, eu vou começar o programa de hoje perguntando para o senhor como foi a sua infância. Eu sou do sertão do Ceará, de uma zona rural muito sofredora, onde na minha região e naquela época, que eu nasci em 62, a gente conhecia a verdadeira necessidade. Era muita fome naquela região, era muita dificuldade. Eu vim de uma família bastante grande. Meu pai, ele havia casado com 13 anos de idade e teve 16 filhos com a primeira mulher. E essa mulher morreu de parto. Em seguida, 3 meses depois, ele ficou com o Milton, com um dia de nascido. E 3 meses depois ele casou com a minha mãe. E teve mais 14 filhos. Rapaz! Então veja que tinha pelo menos bastante irmãos. E assim a gente viveu uma vida de roça. Naquela época não tinha ajuda de governo federal. Era só mesmo no cabo da enxada que se arrumava o sustento quando chovia, né? Então aí você pode imaginar. Imagino. E nós sabemos que o senhor tem assim uma conexão muito grande com Deus. Qual foi o seu primeiro contato com Jesus Cristo? Eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade, quando eu brincava no lixo, atrás da nossa casa. Nossa casa tinha um depósito de lixo, que a gente colocava tudo, o pessoal da roça, então colocava tudo lá. E um dia, sozinho, brincando sozinho, porque eu sou o único filho homem da minha mulher, o resto tudo era menina. Então, eu brincava muito sozinho. E brincando um dia sozinho, eu me deparei com uma folhinha, um papel. Nesse papel tinha um desenho de 3 crucificados.
Aquela folha estava muito suja. Hoje eu sei que era uma folha da Sagrada Escritura, que tinha sido rasgada, jogada ali, não sei como. E quando eu olhei aquelas figuras, que era só um desenho mesmo, de pessoas crucificadas, eu escutei uma voz dentro de mim que dizia que o do meio era o Filho de Deus. E ali eu fiquei muito emocionado, chorei bastante, eu acho que eu fui arrebatado sem saber. Com quantos anos, padre? Eu tinha uns 5 anos. E ali foi meu grande encontro com Deus. Mas eu não conhecia, que eu não tinha catequese lá em casa, a fé era a fé da minha mãe, né? De Ave Maria, Salve Rainha e o Pai Nosso, que foi tudo que ela nos ensinou, porque minha mãe também era analfabeta. E eu não contei isso para ninguém, vim contar anos depois. Aos 14 anos eu tive um grande encontro com Deus. Foi quando eu fui com meu pai para a cidade de Canindé, e lá, sem me preparar para fazer a primeira comunhão, sem ter feito catequese nenhum, ele mandou fazer uma confissão. Eu não sabia nem o que era confissão. Mas, por graça de Deus, o frade que me atendeu, que lá, o franciscano, ele me encheu de perguntas. E aquela confissão demorou quase 1 hora. E ele me disse, amanhã cedo, 5 horas da manhã, você vai para a missa e comunga. E assim a gente fez. E na hora que eu comunguei, que eu coloquei Jesus Cristo na minha boca, eu fui arrebatado. Eu saí de mim mesmo naquele momento. Eu não conhecia a Eucaristia, eu não sabia o que era a Eucaristia, que eu nunca tinha feito catequese. Simplesmente o padre colocou na minha boca, e assim que ele colocou, eu fui arrebatado, e eu só me afastei um pouco, fui para a parede, comecei a chorar, e ali foi um gozo na alma, algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Quando passou aquele momento, que foi passando aquele momento, eu voltei para a fila de novo, porque eu queria receber, eu queria continuar recebendo aquela alegria, aquela paz. O padre percebeu o que tinha acontecido e mandou sair. O padre mandou sair da fila, e eu saí de Canindé aos 12, 14 anos, que eu não lembro bem, prometendo a Deus que eu voltaria todos os anos na festa de São Francisco de Assis. Vim voltar anos depois como padre. Isso foi muito forte na minha vida. E o senhor deixou o Ceará e veio para Brasília com 17 anos, foi isso? Eu não tinha nem 17 anos completo quando eu cheguei em Brasília. Eu saí fugido da fome, da miséria. Até aí eu não tinha estudado, não sabia nem escrever meu nome. E eu vim para Brasília e vim escondido, fugindo mesmo. E quando eu cheguei aqui, me deparei com uma cidade imensa, cidade dos 3 poderes, cidade grande para mim naquela época. Padre, mas o senhor veio fugido, explica isso direito, o senhor saiu como assim? Porque eu ia completar 17 anos e eu era tipo escravo da roça mesmo. Eu trabalhava dia e noite e não ganhava nada. Tanto que eu trouxe uma calça, uma sandália havaiana que saía do cabresto toda vez que eu caminhava e 2 camisas. Então eu cheguei na rodoviária e perguntei para o rapaz se ele me vendia uma passagem. E ele me falou, você quer ir para onde? Aí eu estava no sertão do Ceará. Aí ele falou, São Paulo. Eu falei, São Paulo é muito longe. Aí ele falou, Rio. Eu falei, também é muito longe. Ele falou, Brasília. Eu falei, deve ser perto, então eu vou para Brasília. Entrei no ônibus naquela época, vim para Brasília e desci aqui 4 dias depois. Foi muito difícil o início. Aí fiquei 3 meses desempregado e consegui um emprego para lavar banheiro num hotel. E nesse hotel eu fiquei, foi meu único emprego de carteira fechada, foi esse. Num fiquei hotel? Hotel, no antigo Hotel Colorado. Hoje Sim. Ele já não existe. Aqui foi o seu primeiro emprego? Em Taguatinga. Em Taguatinga. E quando que o senhor, nesse tempo aí, o senhor achou que poderia se tornar um padre? Como surgiu esse desejo dentro do seu coração? No hotel, a vida de hotel era muito agitada. E eu era uma pessoa muito simples, não sabia de nada. Logo os colegas do hotel perceberam isso. Eu não sabia escrever, não sabia ler, também não dei mais notícia para casa, né? E aí eles começaram a me levar e apresentar ao mundo. Foi aí que eu conheci a cerveja pela primeira vez, e a cachaça pela primeira vez, e, a vida do mundo pela primeira vez, as boates, as coisas. E eu era jovem, com 17 anos, longe de tudo, então eu me perdi.
eu entrei no mundo para valer, mundo do vício, mundo da violência e também mundo da prostituição, não posso negar isso. E fiquei 6 anos, eu acho que foi 6 anos nessa vida, de 5 a 6 anos. E nessa época eu tinha um vazio tão grande, uma vontade de morrer tão grande, por causa da solidão. Eu não dormia de jeito nenhum. Eu vivia nas noites. Verdade é que eu trabalhava no hotel e me tornei presa muito fácil para as pessoas mal intencionadas daquela época no hotel, né? No dia 12 de junho, dia dos namorados, eu lembro que eu cheguei no hotel, era 5 da manhã, vindo de uma noitada, e eu tinha que trabalhar até às 15 horas. E trabalhei naquele domingo, era um domingo, e naquele dia eu não tinha namorado. E geralmente eu tinha muitas namoradas, né? Mas naquele dia dos namorados eu não tinha ninguém. E aí eu planejei sair do hotel e ir para o cinema, não ia para casa, ia para o cinema, mesmo que eu tivesse ficado a noite inteira numa boate. E quando eu saí do hotel, por volta das 15 horas, hora da misericórdia, que eu fechei a porta de serviço, eu senti que alguém saiu comigo. E aí começou a caminhar comigo. Naquela época, em 83, nas ruas de Taguatinga, de domingo, você podia se deitar que você não seria ferido por nada, nem por uma barata. Mas eu ia para o Cinema Lara, que fechou, hoje é uma igreja evangélica. E quando eu cheguei na metade do caminho, de repente, uma força. Mas antes dessa força, eu escutava as pisadas, eu escutava o respirar dessa pessoa, mas eu não via nada. E eu já comecei a achar que eu estava ficando louco. Mas aí quando eu cheguei na metade do caminho, que eu poderia ter descido, eu atravessei as pistas. E passei por uma praça, e de repente eu me vi subindo uma escada. E quando eu cheguei no último degrau dessa escada, tinha uma porta fechada, uma porta grande, uma porta de ferro. Mas quando eu fui chegando, ela se abriu. E eu entrei e me deparei com a nave imensa. E lá na frente, atrás do altar, tinha Jesus Cristo crucificado. Na verdade, eu nem sabia se era Jesus Cristo crucificado. Mas eu fui levado para lá. E quando eu cheguei lá, eu fui forçado a ajoelhar. E me ajoelhei. E aí escutei vozes, que hoje eu sei que era a voz do demônio, que dizia que eu deveria ter morrido. Eu tinha passado por 6 assaltos. O último, eles iam me matar mesmo. E o demônio começou a falar essas coisas, que eu deveria ter morrido, que eu deveria ter me suicidado, porque na época eu subi 2 vezes no teto do hotel. Caramba. Para pular de lá. E aí eu escutei uma voz forte dizendo, ele chegou e eu venci. Quando eu escutei isso, eu olhei para ele, eu olhei para o crucifixo. E aí eu disse, homem da cruz, se você existe, me ajuda. Mas eu não conhecia Jesus Cristo, eu conhecia Francisco de Assis. E aí eu pedi ajuda a Francisco de Assis, porque eu estava numa situação, era uma angústia, era uma tristeza, era uma depressão, era algo. Foi quando eu comecei a olhar para o homem da cruz, que eu escutei essa voz, ele chegou e eu venci. De repente, algo de ruim, de muito ruim, começou a sair de dentro de mim. E uma paz imensa entrou e eu me prostei, devo ter ficado ali uns 40 minutos com o rosto no chão. E eu olhei para ele e eu disse para ele, se me ajudar eu nunca mais me afasto de ti. E aí eu fui voltando, fazendo o percurso de volta. Quando desci a mesma escada, e aí resolvi ir para casa. Era a primeira vez em 5 anos que eu ia chegar cedo em casa. Geralmente eu chegava à meia-noite, eu chegava para sair. E aí alguém me segurou, e alguém me fez eu dar uma volta em torno dessa igreja, que é o Santuário Pé de Socorro, em Taguatinga. Encontrei uma escada, eu desci para a escada, encontrei um salão com umas 200 pessoas. E eu fui chegando, fui sentando, porque eu estava arrasado, cansado, atonto, eu não sabia como fazer. Fui me sentando e eles mandaram eu sair. E quando eles mandaram eu sair, porque era um encontro fechado, uma senhora gritou, leva ele para outro salão.
Aí uma moça veio e me pegou pela mão mesmo e me levou para outro salão. E nesse outro salão eu encontrei umas 15 senhoras que estavam rezando um texto. Eu cheguei e sentei. E elas começaram, de repente, a fazer um louvor e eu não entendia nada. E de repente se levantaram e rezaram por uma senhora para ela pregar a palavra. Ela pregou o filho pródigo. E ela falou tudo o que eu tinha feito naquele dia. E eu fiquei com muito medo daquelas velhas. Fiquei com muito medo mesmo. Tinha vontade de sair correndo. Olha, padre, a gente sabe, o senhor contando a sua vida, a gente vai vendo que o senhor tem muitas histórias místicas, muitas coisas extraordinárias aconteceram com o senhor. E esse povo que está em casa está curioso mesmo para saber, mas vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouco tem mais história com o padre Moacir Anastácio. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Eu vim de longe só pra te ver. Preciso tanto falar com você. Muita gente não sabe que o padre Moacir Anastácio também é compositor, né, padre? Mais ou menos. Essa canção que eu cantei aqui é dele, mas vamos falar disso depois. Vamos voltar no assunto, padre. A gente sabe também que depois de toda essa sua trajetória que o senhor viveu, com essas experiências que o senhor vai falar um pouco mais para a gente, o senhor lutou um pouco até chegar lá no seminário, não foi? Depois desse encontro que eu tive com Jesus Cristo crucificado, durante 3 meses eu voltei todos os dias. E foi lá um dia como carismático, porque aquele grupo de senhoras era carismático. E aí eu comecei a participar desse grupo com aquelas senhoras que me ensinaram a rezar o texto. Um dia rezando diante daquela cruz, eu perguntei para Jesus, que era uma pergunta que todo carismático fazia: o que queres que eu faça? E eu fiz essa pergunta e o Senhor me respondeu: eu te quero padre. Aquela resposta doeu profundamente no meu coração. Eu já sabia que para ser padre eu tinha que estudar muito, e até então eu nunca tinha entrado numa sala de aula, não sabia escrever meu nome. Mas o fato é que 9 meses depois do dia 12 de junho, eu entrei nos franciscanos, no convento de São Francisco, na cidade de Anápolis. E lá eu aprendi. E lá eu fiz, naquela época, primeiro grau, na época era primeiro grau, e depois segundo grau. Né? E no dia que terminei, me expulsaram do convento, que eu queria ser franciscano. Foi um sofrimento muito grande, porque eu tive que começar do zero aos 20 e poucos anos. Foi muito difícil. Depois eu entrei no Nossa Senhora de Fátima, aqui em Brasília, para fazer filosofia. Fiz filosofia. Foi muito difícil, porque na minha turma só tinha intelectual, e os professores mais ainda. Mas o Senhor me deu coragem, força, e eu consegui vencer todas as etapas da filosofia. Depois fui para a teologia. Já no segundo ano de teologia, indo para o terceiro ano de teologia, eu fui mandado embora, me expulsaram. De novo? De novo. Mas aí naquela época, Dom Alberto ele era o bispo auxiliar daqui, e ele não aceitou. Ele me ajudou muito a voltar para o seminário. Aí me mandaram para uma experiência na zona rural de Sobradinho, 1 ano fora do seminário. Foi um ano muito dolorido, mas eu voltei. 1 ano depois eu voltei para fazer o terceiro ano de teologia. Quando eu cheguei, me mandaram para o Vale do Amanhecer. O Vale do Amanhecer era uma cidade espírita na época, com 17 mil espíritas, não tinha um católico. E eu cheguei lá um dia de sábado, com a Bíblia a Bíblia nas mãos, carismático, doente, e saí de porta em porta anunciando Jesus Cristo. Vim conseguir o primeiro católico 3 meses depois. Mas em 2 anos Deus me abençoou. E quando eu saí de lá, eu deixei um terreno onde está hoje a igreja e mais de 1.500 pessoas convertidas a Jesus Cristo. Foi um trabalho maravilhoso. Graças a Deus. E nós sabemos que
também. O senhor conta toda essa história no seu livro A Força que Vem da Cruz, né? Existe um livro que conta tudo o que o padre viveu até eu me ordenar. Até a sua ordenação. O dia que eu me ordenei, aí eu encerrei A Força que Vem da Cruz e depois escrevi mais 13 livros, já escrevi 14 livros. E assim, padre, eu li o seu livro, eu sei da sua história, sou o fundador da comunidade que eu participo, e sei o tanto que o senhor foi perseguido, o tanto que o senhor continua sendo perseguido. Eu queria até, se o senhor me permite, abordar um tema aqui meio polêmico, mas que o Brasil inteiro soube, que o senhor foi uma das pessoas que foram investigadas pela Lava Jato. O senhor pode falar sobre isso com a gente? Posso falar sobre isso. A Lava Jato foi uma das provações que eu passei. Por que eu entrei na Lava Jato? A Lava Jato eu entrei porque um dia, uma segunda-feira, o gerente do banco me liga e diz: padre, entrou um dinheiro aqui na conta da paróquia. E o senhor vai aplicar esse dinheiro? Eu falei: quanto é o dinheiro? Ele diz 350 mil. Eu me assustei. Eu falei: é errado. Esse dinheiro não é da paróquia. E aí ele falou: não, mas está na conta da paróquia. E eu perguntei: e de onde veio esse dinheiro? Aí ele deu o nome da empresa. E aí ele deu o nome da empresa, OAS, acho que é. OAS. E aí eu falei: mas é engano, porque eu não conheço ninguém nessa empresa. Ele falou: mas o dinheiro está aqui, não vou devolver. Falei: então deixa aí. E eles colocaram o nome na conta da paróquia de São Pedro, do qual sou pároco há 23 anos agora. E no outro dia eu saí perguntando, imaginando quem poderia ter me dado tanto dinheiro, porque até então eu nunca tinha ganhado tanto dinheiro, apesar de todo o movimento que a gente faz. E aí, através de uma pessoa, eu descobri que tinha sido o senador Jim, que conseguiu essa doação, porque a gente estava preparando a festa de Pentecoste, de 2014, parece, foi. E aí, liguei para ele, e ele falou: não, e eu falei para ele: mas é dia demais. Aí ele me disse uma coisa que está marcada até hoje: é porque o senhor só pede dinheiro para quem não tem dinheiro, e eu só peço dinheiro para quem tem dinheiro. Daí isso ficou gravado. E aí eu falei para ele: mas eu quero mandar um recibo para essa empresa. E aí eu fiz um recibo no nome da paróquia de São Pedro, e assinei esse recibo e mandei para a empresa. E foi assim. Acho que uns meses depois, eu estou construindo o Centro de Evangelização Renascida em Pentecoste. Eu tinha recebido a licença para fazer o estacionamento. E uma segunda-feira, às 10 horas da manhã, eu estou lá, no Centro de Evangelização, quando chega, na época, o governador Agnello Queiroz. E aí ele ficou muito entusiasmado com a obra, que realmente é uma obra muito bonita, para 14 mil pessoas sentadas. E aí eu mostrei para ele o espaço que eu ia fazer o estacionamento. E aí ele me disse: como é que você vai construir? Eu falei: com doação, oferta e dízimo. Aí ele disse: você trabalha com doação, recebe doação? Eu falei: a igreja de Cristo para cá recebe doação. Aí ele disse: eu vou falar com uns amigos meus para ajudar. E se despediu de mim, porque ele estava construindo uma rodovia que passava bem na frente, que eu acho que é a 451, liga Ceilândia a Brasilândia. E um mês depois dessa conversa, começou a entrar dinheiro na conta da paróquia. Entrou 300 mil reais de uma empresa, via engenharia, e poucos dias depois entrou mais 300 mil de outra empresa. E foi por isso que eu caí na Lava Jato. Foi um tempo difícil. Mas se eu pudesse, eu fui investigado mesmo. Eu fui investigado pela Polícia Federal, tudo. Pelo Ministério Público. Eu acho que do dia que eu nasci até o dia de hoje, eles me investigaram. E eu quero agradecer, porque foi a minha salvação. Eles têm investigado. Não acharam nada. Viram que realmente todo o dinheiro que entrou e que eu recebi, eu investi no Centro de Evangelização e na festa de Pentecoste 2014, eu tinha nota de tudo, copa de cheque de tudo, eu tinha uma contabilidade, tem uma contabilidade bem severa. E agora, acho que não sei se foi um ano atrás, ou menos de um ano, pediram para arquivar.
tanto o Ministério Público como a Polícia Federal pediu para que vai estar arquivado isso. É importante a gente falar sobre isso, porque é uma notícia que assustou muita gente. A gente sabe que um padre está envolvido na Lava Jato, mas o senhor falando, contando a sua trajetória desde o início até aqui, a gente pode perceber que existe uma perseguição que é humana, mas também é espiritual. O senhor é um padre que faz uma festa denominada Semana de Pentecostes, que reúne milhões de pessoas aqui em Brasília. E pelo fato de eu participo dessa festa, e eu percebo a quantidade de gente que vai seco e volta encharcado da graça de Deus. Então é natural que realmente exista essa perseguição. Mas é muito importante, padre, o senhor frisar isso mesmo, falar da sua inocência e falar não só da sua inocência, mas de que tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal, todos que se reuniram para poder investigar e investigaram muito bem, fizeram o seu papel totalmente da melhor forma possível, não encontraram nada porque o senhor é inocente. Olha, eu não tinha nada para eles encontrar, a não ser a verdade. E se eu encontrar a verdade, encontraram a verdade. Eu lembro o dia que eu tive audiência com o hoje ministro Sérgio Moura. Ele compreendeu que ali estava a verdade na frente dele. Que eu não tinha nada para esconder. E jamais ia esconder. Porque eu aprendi com meu pai, na casa do meu pai, passando fome no sertão do Ceará, que roubar é pecado. Eu aprendi isso. Agora, foi uma experiência dura, difícil, porque muita gente me julgaram, tanto dentro como fora da igreja. Mas eu não me deixei abalar em momento nenhum por isso, porque eu sabia da verdade. Em algum momento o senhor cobrou de Deus o porquê que o senhor estava vivendo isso, o porquê que o senhor estava passando por essa situação? Todas as situações que eu tenho passado na minha vida, que não são poucas, a Lava Jato foi só uma experiência. Eu sei que o Senhor está comigo, e eu fico tranquilo e dormo em paz, porque eu sei que está tudo nas mãos de Jesus Cristo, é Ele que me conduz. Então eu fico tranquilo em relação a isso. O senhor fez uma canção voltada para essa fase da sua vida? Eu fiz essa canção saindo, era um domingo, meu nome estava em todos os jornais do Brasil, tinha saído no Jornal Nacional, eu cheguei para celebrar a missa 8 horas da manhã, o povo me olhava, me julgando, e eu entendi o olhar das pessoas. Às 10h30 da manhã eu tinha outra missa, e nessa missa eu senti o julgamento das pessoas. Mas eu sabia que Deus não estava me julgando. Quando terminou essa missa, realmente eu saí bem chocado com as pessoas, bem chocado, porque aqueles paroquianos, que são meus paroquianos, ele julgava e condenava, julgava e condenava, entende? Aquela Eucaristia foi muito difícil. Quando eu saí de lá, eu fiz essa música, o sim que eu te dei, porque eu estava dizendo para Jesus Cristo, eu te dei um sim e quero ir contigo até o fim. Tem o refrão dela, vamos ver se a gente consegue dar um dó maior. Fica guardado, Senhor, fica selado, meu Senhor, o sim que eu te dei. Guarda no teu coração, escreve na palma de tua mão o sim que eu te dei, o sim que eu te dei. E essas canções do Padre você pode também acompanhar, encontrar nas plataformas digitais, no Spotify, no Deezer. Tem algumas músicas que estão lá, inclusive eu tive a honra de gravar algumas. Galera, vamos para o intervalo, mas daqui a pouco voltamos com mais Padre Moacir Anastácio aqui no Conexão. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora! Voltamos com mais um bloco do programa Conexão, hoje com o Padre Moacir Anastácio. Padre, muita gente
conhece e não conhece a devoção das velas de Pentecostes. É uma devoção muito bonita e eu gostaria que o senhor falasse como que é essa devoção. Para mim falar das velas de Pentecostes, eu vou ter que falar de Pentecostes, Vamos lá, que é a então. nossa espiritualidade. Eu estava celebrando, eu tinha chegado na paróquia São Pedro, primeiro cheguei para ficar só 3 meses. Já estou vou fazer 23 anos lá. E 2 anos que eu estava na paróquia São Pedro, eu celebrava a Assunção do Senhor. Naquela palavra, naquele evangelho, Jesus havia dito: não se afaste de Jerusalém. Espera o cumprimento da promessa, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Então eu preguei aquilo. Tinha mais ou menos umas 200 pessoas naquela missa de domingo, 8 da manhã. E eu expliquei exatamente isso, que o Senhor tinha pedido para os apóstolos não se afastar de Jerusalém, esperasse o cumprimento da promessa. Ele havia dito: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Por mais animado, entusiasmado que eu preguei, não mexeu muito no coração daquelas pessoas. Aí no final da missa eu tive que dar a forma da benção: ide em paz, o Senhor vos acompanhe. E aí eu escutei uma voz do meu lado que disse: não foi isso que eu ensinei, nem foi isso que você pregou. E eu olhei e o povo já tinha saído de dentro da igreja. E aquilo me impressionou bastante. Fui para a sacristia pensando muito nisso, e às 10h30 eu tinha outra missa. Tudo do mesmo jeito. Liturgia mesma, evangelho a mesma, e a pregação foi a mesma também. Não se afaste de Jerusalém. Por volta do meio-dia eu dei a benção final: ide em paz. Aí eu escutei a voz mais forte, mais decidida: não foi isso que eu ensinei e nem foi isso que você pregou. E aí mexeu em todo o meu corpo. E eu voltei para casa. Tanto que naquele dia, nem na casa da minha irmã, que eu almoçava lá todo domingo, não fui. Voltei para casa e fui para a capela. E na capela o Senhor me disse que eu deveria reunir a minha comunidade, as pastorais, a partir daquela noite, e ficasse 8 dias em oração. Então à noite eu já convoquei o povo. Eu disse para eles que a gente estava ali e não ia sair de lá até que chegasse Pentecostes, que ia ser 8 dias depois. E o povo aceitou, as pastorais aceitaram. Eu fiz uma programação e durante 8 dias nós ficamos diante do Santíssimo. Terminei celebrando o Pentecoste, o primeiro Pentecoste, que eu posso dizer assim, da minha vida, com 3.000 pessoas que nem me viram e nem me ouviram. Nem tinha som e nem tinha telão. E no segundo ano a gente planejou-se melhor. Eu chamei os padres, e todo dia era um padre carismático, e naquela terça-feira, foi o padre Roberto Carlos Rambo, que prega muito engraçado, e eu muito cansado, muito esgotado, eu procurava descansar um pouquinho na cadeira, quando escutei uma voz que disse: manda que eles tragam uma vela na sexta-feira e consagra ao Pai, uma segunda vela no sábado e consagra ao Filho, e uma terceira vela no domingo e consagra ao Espírito Santo, e peça que acenda no momento mais difícil da vida deles. Eu que tinha ficado tantos anos no Vale do Amanhecer, e era contra a vela, era contra um monte de coisa, eu falei: não vou falar. Mas no final daquela missa eu tive que falar. E é interessante, porque quando chegou na sexta-feira, tinha mais ou menos 18.000 pessoas nas ruas de Taguatinga, que não me viram, não me ouviram. Mas o povo estava lá, na fé, com as velas. Sábado, deu uma multidão de mais de 20.000 pessoas. Domingo, as ruas foram tomadas. Ali em Taguatinga Sul. E aí eu tive um problema sério com a polícia e com o corpo bombeiro. Eu não tinha licença, não tinha me preparado, não tinha som, não tinha telão, não tinha nada, não tinha licença da administração, e eu quase fui preso. Eu quase fui preso naquele domingo. Mas aí que a gente conseguiu celebrar, deu 28.000 pessoas naquela celebração. No ano seguinte eu já tive que sair de lá e fui para outros lugares, e 2 anos depois eu fui para a antiga Facita, 350.000 pessoas. Depois eu fui para o Parque Leão, 1 milhão de pessoas, e nos últimos anos eu estou no Tagua Parque, celebrando por noite, sexta, sábado e domingo. Diz aí as más línguas que dá um público de 2 milhões de pessoas por noite, e você é o cantor oficial já há uns 20 anos, não? Você canta lá. 10 anos, padre. 10 anos.
Fizemos 21 anos. 21 anos. 21 anos agora de Pentecoste. Mas, padre, a gente estenderia esse assunto aqui por muito tempo, mas infelizmente o nosso tempo é curto. E nós precisamos também demonstrar para o Senhor o carinho que nós temos pelo Senhor. Eu sou um membro da sua comunidade, o Senhor é meu fundador, meu pai espiritual. E o Senhor não poderia também passar por aqui sem ser homenageado. Primeiro, pelas nossas homenagens que nós vamos ter aqui, mas eu gostaria, diante das homenagens, de dizer para o Senhor que eu não imagino o tamanho do teu sofrimento para poder chegar até aqui. Mas eu sei que existe um Deus que é muito feliz com o seu testemunho Salvador, de vida. Antes da continuidade, eu não posso deixar de falar de Nossa Senhora da Primavera. Sim, padre. Nossa Senhora da Primavera também foi uma revelação. Eu só faço aquilo que Deus me revela. 11 anos, tinha terminado de celebrar uma missa de libertação, que eu celebro missa de libertação na quarta-feira, 2 missas de cura na quinta-feira. Na quinta-feira, por volta de 5 da manhã, quando eu estava mais ou menos acordando, meu quarto foi tomado pela uma presença de Deus muito forte. E eu escutei uma voz que dizia que do dia 22 para o dia 23 de setembro, Nossa Senhora com os anjos entraria nas nossas casas. E na missa de 8 da manhã, eu não tive dúvida, Deus havia falado. E eu falei para o povo. Só que eu estava preparando o Natal, era o mês de dezembro. Aí depois que o povo aplaudiu e ficou todo mundo encantado com isso, porque não sabia, eu falei que era Nossa Senhora, só que eu não sabia. Aí eu resolvi esquecer isso. E durante 4 anos eu não fiz nada, mas numa reunião, alguém tocou na ferida. Alguém me disse assim, lá em casa nós estamos esperando com muita alegria e confiança o dia 22 para o dia 23 de setembro. E eu perguntei o que vai acontecer naquele dia. E ele disse, porque foi revelado para um padre, que Nossa Senhora com os anjos entraria nas nossas casas. Eu tive uma sensação de vergonha, de muita vergonha. Vergonha dele, vergonha da cadeira, vergonha das paredes, vergonha das pessoas que estavam chegando e não sabia. E aí eu falei, então esse ano eu começo a celebrar. Eu comecei a chamar Nossa Senhora da Visitação. E quando chegou no dia 22 para o dia 23, que era um dia de domingo, era tanta rosa no centro de evangelização. A comunidade tinha conseguido 2 caminhões de rosa. E eu comecei na homilia a falar que Nossa Senhora da Visitação entraria nas nossas casas naquela noite para nos libertar de todo mal. Comecei a escutar uma voz que gritava, é Nossa Senhora da Primavera. E eu pensava, mas não existe esse título de Nossa Senhora. Existe mais de 2.200 títulos, mas esse não tem. Mas a voz me dizia, Nossa Senhora da Primavera. Aí eu parei e perguntei para o Tadeu, que é um filho da comunidade, e disse, a primavera está chegando agora, exatamente agora. E a primavera chega do dia 22 para o dia 23 de setembro, exatamente na festa de Nossa Senhora, e aí nós estamos trabalhando nessa devoção e tem sido maravilhoso. Uma bênção, né? E você pode ficar também sabendo de todas essas devoções que o Padre Moacir está falando aqui através do site da comunidade Renascidos em Pentecostes. Então, tem o site, tem também as suas redes sociais, que você pode ficar totalmente inteirada do assunto, né, Padre? Sim. Mas vamos lá, Padre. O senhor, nós preparamos aqui um momento para o senhor, de surpresa, algumas homenagens, e eu gostaria que o senhor prestasse bem atenção. Vamos lá? Olá, meu querido irmão Salvador Neto, que alegria estar aqui no seu programa, já parabenizando você por esse projeto, pedindo a Deus que abençoe cada vez mais, que você faça mais sucesso ainda. E hoje para falar de uma pessoa especial que está do seu lado, que é o Padre Moacir, que eu tenho como pai espiritual. Nós caminhamos juntos há 23 anos, desde o seu início, lá no sacerdócio dele, quando ele foi ordenado. Eu estou acompanhando essa missão e ele acompanhando a minha. E que eu posso dizer dessa pessoa é que ela é um pai muito generoso, uma pessoa que tem caminhado com a comunidade Renascidos em Pentecostes, com a paróquia São Pedro aqui em Brasília, faz um trabalho maravilhoso, que é a Semana de Pentecostes, onde milhões de pessoas, mais de 3 milhões participam, e eu tenho a graça de estar há 21 anos trabalhando com ele. Então eu quero hoje desejar muita paz, saúde ao Padre Moacir, toda felicidade, toda a graça de Deus, que a bênção do Senhor esteja em ti, Padre. Quero dizer que o Senhor mora no meu coração, que a minha família é a sua família. Deus abençoe.
é a maior católica, a maior cantora católica Crícia que nós Martins. temos é a Crícia Martins. Vamos lá que tem mais aí. Eu confirmo, viu? Você é cantor, ela é cantora. Olá, Padre Moacir. Estou aqui hoje em nome da comunidade Renascidos em Pentecostes, mas também da Paróquia São Pedro e de milhões e milhares de pessoas que já foram tocadas pelo teu carisma. Esse carisma que é todos os dias renovados na efusão do Espírito Santo. O Senhor é verdadeiramente um instrumento nas mãos de nosso Senhor. O Senhor é um profeta. O Senhor é aquele que escuta a voz de Deus e nos aponta o caminho, a direção para a nossa salvação. Hoje eu estou aqui para agradecer o Senhor, também para agradecer imensamente a nosso Senhor Jesus Cristo por nos ter dado a sua presença, por nos ter presenteado com a tamanha graça de estar vivendo dia após dia, tocando neste carisma que passa pelas mãos do Senhor. Então eu estou aqui hoje em nome de todas essas pessoas, agradecendo a Deus e também ao Senhor por tamanha dedicação. Que Deus o abençoe hoje e sempre. A Felch, da nossa comunidade consagrada, a comunidade Renascida em Pentecostes. Bom, teve uns anos atrás, eu não lembro bem o ano, eu tive uma dor muito pesada no pescoço, que descia até o braço direito, muito forte, e eu procurei todos os especialistas daqui e tudo, e não obtive sucesso. Depois eu fui para os Estados Unidos, para a clínica lá em Jacksonville, perto de Miami, e também um cara que se dizia o Papa lá me deu uma injeção na coluna e ele se gabava de ter vindo aqui no Brasil e todo mundo ter babado com os resultados dele e tal. Não teve jeito. Depois, mais tarde, eu fui com um amigo meu que trabalhava comigo. Ele me falou que tinha um benzedor em Braslândia. Aí eu falei, bom, já tô pra tudo mesmo, né? Vou no benzedor. Saindo do benzedor, esse rapaz trabalhava comigo e falou, não, nós vamos lá no Padre Moacir. O Padre Moacir vai dar um jeito e eu já tô levando até um banco para você ficar lá. E eu participei da missa do Padre Moacir, e o Padre Moacir, no meio das orações lá, no meio dos pedidos, ele disse, olha, tem um homem aqui que tem um problema no pescoço e no ombro e tal, e Deus está te falando que você está curado. Eu fiquei assim impressionado, e depois disso nunca tive mais problema. Foi uma bênção de Deus e do Padre Moacir. A senhora algum dia imaginou que fosse ter um filho padre? Imaginei um dia. Eu fui à festa em Nova Rússia de Nossa Senhora das Graças, e no altar tinha 4 padres. Eu achei tão bonita aquela reunião de padres ali, 4 padres, tudo. Aí eu pedi a Nossa Senhora, porque eu só tinha filha e mulher, pedi a Nossa Senhora para me alcançar as graças de eu também ter um filho padre. E graças a Deus eu tive um filho e hoje em dia é padre. E graças a Deus e Nossa Senhora, e muito obrigado, Nossa Senhora. Dai muitos anos de vida meu filho e ele sendo padre. Não sabia dessa história. Minha mãe fez 93 anos agora no mês de agosto. Está assim. Deus abençoe. Amém. E voltando àquele testemunho anterior, padre, é de uma das pessoas que acabamos não falando aqui das missas de quarta e quinta-feira, que o Padre Moacir preside, que é quarta às 19 horas, missa de libertação, quinta às 8 da manhã e às 19 horas aqui na Paróquia São Pedro, em Brasília, missa de cura. Mas, gostou, padre? Doeu? Adorei conversar contigo, adorei o programa, a ideia é maravilhosa, estamos para evangelizar, o nosso carisma é evangelizar, usando todos os meios.
Então eu quero louvar a Deus por esse programa, espero que ele continue, Amém. espero que essa emissora cresça cada vez mais e que Deus abençoe o fundador desse trabalho, viu? Amém, Padre. Muito obrigado pela sua presença. Gente, infelizmente chegou o final do nosso programa. A gente vai aqui se despedindo de vocês, mas com o coração cheio de saudade, esperando que no próximo sábado nós estejamos juntos para mais um programa Conexão. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Jesus